Boa tarde. Boa tarde, meu irmão. Cara, eu tô fazendo esses bate-papos aqui com algumas pessoas que, na minha visão, têm feito um bom trabalho. Eu tenho conversado com algumas pessoas que são mais novas, de mercado, algumas pessoas que têm um tempo mais de mercado. E, cara, contigo é interessante conversar, porque tu começou lá atrás, lá, né? Já faz quanto tempo? Final de 2016, né? Final de 2016. Tu vê, já é uma vida, né? Já é Bah, uma vida, já é um tempo. E, e talvez para ti, hoje, algumas coisas que eu vou te perguntar, talvez vão fazer mais sentido do que eu te falava na época e tu não conseguia entender. Normal. processo de maturação, né? Exatamente. Cara, mas é um prazer poder conversar contigo, porque eu vejo que tu tá super bem hoje. E eu lembro lá atrás, lá dos perrengues e tal que tu passou, né? Então é super legal a gente poder conversar com as pessoas que estão bem, né? Que passaram por um processo de transformação, que entenderam que a corretagem é um trabalho e enfiaram a cabeça no negócio mesmo e deu certo, né? Porque muita gente, eu acabava falando no passado, pô, velho, é profissão, enfia a cabeça que dá certo, vamos trabalhar, pegar firme que dá. E muita gente não acreditava e hoje, infelizmente, está em outros segmentos e aí às vezes não está muito feliz, às vezes financeiramente não está tão bem, né? E a corretagem a gente sabe que ela é um segmento hoje que traz, né, um rendimento legal. Mas, Jonathan, queria te perguntar o seguinte: quem é o Jonathan do passado? Como é que tu chegou na corretagem? E depois eu te faço a próxima pergunta. Bem, primeiro dizer que é uma honra estar aqui, né? Tu que foi um mentor, um líder lá atrás para mim, né? E a gente criou uma amizade desde sempre, né? Desde a primeira vez que eu entrei na sala da MRV lá para fazer entrevista e a gente seguiu lá no virtual, né? Quem é o Jonathan do passado, cara? Com quantos anos? Com 22? 21, 21? 22 mais ou menos. Era maloqueiro, vindo da Blaelza, não sabia nada de corretagem. Sinceramente, não sabia nem o que estava fazendo ali. Eu só estava com uma ideia do que eu achava que era e sabia que dava para fazer dinheiro. Daí eu botei os pés e fiz acontecer, né? À toa que eu tô aí, né? Teve uma boa escola, né? Baita aprendizado. Tinha uma galera boa, né? Dei Dudu, sorte em... Juliano, Ismael, Andrigo, o Ismael Lutes, Giovanni. Ixi, por citar todo mundo aqui. Sim, cara, Vanderlei, porra, pelo amor de Clodoaldo Deus. também, né? Clodoaldo, mas não dá pra esquecer do Vanderlei, né? O Vanderlei Sim. é o mestre. Cara, se eu tivesse na época que entrar em outro time, eu acho que quem sabe eu poderia nem ter seguido a minha trajetória na corretagem, né? Porque eu entrei naquele time e era a galera que me acolheu e que me fez também o profissional que eu sou, né? Eu aprendi muito, absorvi muito vendo as pessoas fazerem na minha volta, né? Escutando áudio, vendo ligação, como é que tu faz. Eu era até meio chato, ficava colado nos caras, mas eu sabia que ia dar certo, só dependia de mim, né? Pra aprender a fazer o processo ali, aprender a evoluir, Tem aprender a uma, vender. tem uma história legal do passado, se tu te recordar, assim, eu recordo, se pudesse contar rapidinho. Como é que foi a tua primeira venda? Cara, a minha primeira venda foi emoção total. Eu gosto muito de falar essa história, né? De contar essa história. E eu vejo assim como uma evolução para mim em vários aspectos da corretagem, né? Como pessoa, intelecto, vários aspectos, né? Então essa história começa ah, lá no meu namoro, no meu antigo namoro, né? Eu tava meio que assim com a minha ex-namorada. ah, e a gente sabe que a corretagem não tem um salário fixo, né? Então, eu vinha de um CLT há 2 meses atrás e eu entrei na corretagem plantando, buscando a venda, vendo o pessoal fazer igual. Não é à toa que nas primeiras semanas ali tu me passava a lista, eu derretia as listas, consegui fazer um giro alto no primeiro e segundo mês, primeiro e metade do segundo mês, só que não consegui reverter nada, né? E por que eu citei minha ex-namorada? Porque é o seguinte, não lembro, não sei se tu lembra que a gente teve um futebol na Manuel Elias ali, né? Frio! Bah, Frio! isso tava estourando 2 meses já de corretagem. E ali eu não tinha vendido ainda.
Só que eu tava fudido, né? Desculpa a palavra, eu tava fudido. Eu não tinha um dinheiro no bolso, não tinha nada. Tava pedindo dinheiro emprestado para ir trabalhar. Eu tinha uma motinha na época, né? Tava pedindo pra minha sogra, pro meu irmão, pra minha mãe. Só que eu tava com uma persistência ali, uma resiliência. Eu sabia que ia dar certo. Só que eu tinha que me provar, né? Eu tinha que bater até rachar o negócio, né, cara? Então, o que que acontece? A gente foi para esse futebol na Manuel Elias, no final das contas, né, depois do futebol, que foi até 3 horas da manhã no futebol, eu voltei para casa depois de levar o Ismael no centro de Porto Alegre, e na época eu morava na Alvorada. Voltei e caí numa blitz. Sim, ó, daquele jeito, né? Daí eu perdi a moto, perdi a carteira, perdi a mulher no dia seguinte, e isso foi de uma quinta-feira, eu acho, de uma quarta para quinta, né? Daí, cara, futebol zero nas quartas. exatamente. Daí acordei fudido na quinta-feira, né? Daí, cara, eu tava numa bad, assim, eu tava meio depressivo, eu vou te falar, assim, mas eu sou um cara que me refaz muito rápido, sabe? Daí, tá, passou sexta, falei contigo ali que eu não ia e tal. Sábado, domingo, daí domingo. O que que me passou pela cabeça, tá? Eu me refiz, pensei, comecei a meditar a respeito do que tinha acontecido na minha vida, o que estava acontecendo, qual era o caminho, qual era a decisão que eu ia levar dali para frente, né? Daí, isso no domingo, eu peguei e falei, por quê? Eu já tinha visto várias pessoas na corretagem, no virtual, no plantão ali na roleta, entrar, ficar um mês e sair. Entrar, ficar um mês e um pouquinho mais e sair porque não consegue vender. E eu olhei pra mim, cara, na segunda-feira quando eu acordei, eu olhei no espelho e falei pra mim, ou eles vão lembrar de mim por um cara que venceu, ou eles vão lembrar de mim por um cara que perdeu, que foi derrotado. E eles não vão lembrar de mim por um cara que foi derrotado, eu vou lá e vou fazer acontecer. E foi isso que eu levei pra mim, sabe, cara? Daí eu acordei na segunda com a mesma garra, com a mesma vontade, fui o primeiro a chegar lá, lista, ligação e tal, daí eu fui desenrolando e desenrolando. Na quarta eu botei um contrato, que foi a minha primeira venda, com o Eduardo Melo no plantão de vendas, porque antes eu estava só batendo na trave, subindo negócio, cliente desistindo, né, no primeiro mês isso. Tu lembra o nome do cliente? Eu lembro. Cara, eu não, eu lembro da fisionomia, eu sou ruim. Juliano. Exatamente, eu falava com a esposa dele, que era a Débora. Isso. Eu sou meio ruim de nome, mas eu não esqueço da fisionomia. É que algumas vendas, assim, elas me marcam. Sim. E normalmente as primeiras vendas de quem trabalhou comigo, olha, difícil eu não me lembrar do nome dos primeiros clientes, das primeiras vendas das pessoas que trabalharam comigo. Muito difícil. Que show, cara. Eu sou ruim de nome, mas fisionomia eu não esqueço nunca, né? Daí o que que acontece? Fiz esse contrato na quarta, botei um negócio na sexta e um no sábado em sequência, fechei o mês com 3 vendas, né? Foi maravilhoso, cara. A sensação... Esqueceu a moto, esqueceu a mulher. Já era. Vida nova. Sim. E eu lembro que no dia que eu fechei a venda, ficou eu, o Eduardo Melo, o Alexandre Melo, que é o irmão, que é o Mano, o famoso Mano, né? E o Andrigo. Ficaram lá, porque depois iam fazer alguma coisa juntos e tal. Cara, eu lembro que quando eu fiz a primeira venda, eu saí daquele plantão assim num êxtase. Joguei tudo pra cima, dei soco na parede, gritava porque aquele negócio estava entalado no meu pescoço, sabe? Tava entalado aquele grito de vitória e graças a Deus hoje a gente tá aí, né, mano? Que bom, cara. Que bom, porque, pá, cara, isso que tu contou é muito real, assim. E a maioria das pessoas que vou usar a palavra que tu falou, de ser um vencedor, o pensamento é igual. Como eu quero ser lembrado? Eu quero ser lembrado por um cara que passou por lá e não conseguiu e saiu fora, ou o cara que passou por lá, não desistiu, era difícil, não desistiu, trabalhou e deu certo, venceu e todo mundo hoje, porra, venci, tô aqui, ó, né? Então, a maioria das pessoas hoje tem uma coisa em comum, que é a persistência, é não desistir. E infelizmente deu certo para ti e tu não desistiu. E aí a segunda pergunta que eu quero te fazer em sequência é: e quem é o Jonathan de hoje? O Jonathan que depois saiu de lá, foi para uma outra experiência que é válida, muito válida também, que é o mesmo segmento, mas é um mundo diferente, que depois ficou pouco tempo, na verdade, lá, né, no outro lugar, não foi tanto tempo, fechou, né, e aí depois
saiu um pouco, foi trabalhar sozinho, e aí se encontrou de novo numa outra imobiliária. Então, quem tu era lá, a gente já sabe o que tu fez e quem tu é hoje por aquilo que tu passou, pelas escadas, né? Que tu passou Sim. e se entende hoje. Cara, o que que eu vou te falar, assim, ó, sobre o que eu aprendi, hoje eu tenho uma casca muito grande, né, das experiências que eu passei, então não é qualquer coisa, qualquer negócio, qualquer situação que vai me abalar de fato, né, uma porque aquele negócio de me refazer que eu falei anteriormente, hoje está muito mais apurado, então eu consigo me refazer muito mais rápido, sabe? A pessoa que eu sou hoje é a raiz, a essência está lá atrás, né? Eu só vim carregando e aprimorando isso agora, né? Hoje eu volto a ser corretor, né? Tive uma experiência de gerência, voltei a ser corretor, virei gerente autônomo, na verdade, né? E agora eu estou integrando a equipe do Ismael como corretor mesmo para me integrar mais a Prime, o processo, porque eu passei uma fase aqui muito boa financeiramente, né? Corretor autônomo, fazia meus processos, bom, fazia o do A ao Z sozinho, né? Sem Fazia o precisar que de tinha que ser ninguém. feito. Exatamente. Só que eu fiquei muito distante do grupo, mesmo eu sendo de grupo, falando com todo mundo, brincando com todo mundo, porque esse é meu jeito de ser, né? Eu fiquei mais distante do processo da empresa e agora eu me reintegrei a Prime numa equipe que está sendo muito bom para mim. Então, quem eu sou hoje é o corretor Jonathan Silva, lá de trás, né? Persistente, brigador, raçudo, corro atrás, se tiver que fazer eu faço, se tiver que correr eu corro, se tiver que ir a pé eu vou, se tiver chovendo canivete, vamos, entendeu? Não tem ruim comigo, eu sou assim, cara. É isso aí. É essa pessoa que eu sou, né, cara? Um pouquinho mais aprimorado intelectualmente, né? E é isso. Financeiramente um pouquinho melhor também, né? Porque lá na época eu Tava osso. tava osso, mas foi uma casca foi uma experiência que me fez ter uma casca, cara, muito grande para agora. Então, tem coisas que hoje isso não é nada pra mim, sabe? Só vou em frente. Tipo, é isso. O que que tu diria pro Jonathan do passado hoje? O que eu diria pro Jonathan no passado? Lá de 2016. Cara, ser menos explosivo, quem sabe? Explosivo não no fato de menos reativo, no caso, algumas situações. Algumas até que tu havia me aconselhado, falado, cara, não responde agora, segura, dá um tempo. Algumas situações contigo também que eu me passei, eu confesso, depois vinha te pedir desculpa, né? Pessoalmente, igual a gente tá fazendo aqui. Então é isso aí, cara. Mas, ô meu, tu sabe que eu sempre gostei de trabalhar com gente mais nova, assim. Porque, cara, eu não vou dizer, eu também era reativo, também tinha, né, lá no início, diversas oportunidades para melhorar, né? E felizmente eu também conversei com meus líderes, eram pessoas com mais idade, e eu escutava muito os caras, né? Pô, tem que escutar o cara que já está nesse negócio aqui há um tempo, né? Então, eu, na gestão com a galera que era mais nova, no teu caso, com o Prish, né, eu falava, os caras iam explodir, eu falava muito, cara, calma, não precisa me responder agora. Espera, pensa, e aí depois a gente conversa de novo. E muitas vezes a galera explodia mesmo ali, pá, e cara, eu sabia que é coisa da idade. Eu acho que cabe também um pouco do que passou pela cadeira de liderança e tal. Tu sabe que às vezes a pessoa ela tá num momento ruim, ela tá sem vender, ela tá com vários outros problemas, que tu não pode ser mais o cara que vai botar a última gota de para transbordar o copo do cara, sendo mais reativo ainda. É o momento que tu, que é o líder, tu tem que, não, tá, tudo bem, calma, espera. Me xingou, pá, é do momento, a gente sabe, negócio às vezes é assim. Mas depois tudo a gente conversa e as coisas acontecem, né? Eu te falei, eu lembro, te levei para dentro do decorado lá uma vez e te falei, cara, pô, tu não tá indo bem, tá acontecendo isso, não é o caminho legal de se fazer e tal. E, e tu ainda, eu falei, cara, tá tudo certo, só pensa. E eu acho que eu sempre tive muito esse caminho, sabe, de
de não ser o cara que vai ferrar com o negócio, botar a última pá. Sempre poder conversar e estruturar melhor as coisas para um caminho. E olha só, eu estou usando o teu exemplo, mas eu posso usar vários outros exemplos de pessoas que tinham a mesma idade que tu, talvez um pouquinho mais, e tinham os mesmos comportamentos, e que hoje os caras vão falar a mesma coisa. Putz, cara, errei. Ah, errei, mas putz, que bom te pedir desculpa. Cara, tá tudo certo. É isso aí, é o processo. É o Teu processo. papo de líder ali foi É o importantíssimo. processo e tá tudo certo. Sim. Né? Um dos meus objetivos hoje e sempre naquele tempo, era fazer que as pessoas fossem melhores. Porque quando eu era assim, as pessoas que me lideravam falavam a mesma coisa para mim. Eu tive um cara no quartel, um major, na época, que ele falava muito isso para mim, sabe? Assim, cara, tá dentro do exército brasileiro, aqui eu posso só simplesmente te mandar fazer as coisas. Porque eu sou major e tu é soldado. Mas diferente, talvez, dos demais, eu vou te explicar o porquê que tu tem que fazer. E eu não vou te mandar, eu vou te pedir para fazer. Tem uma grande diferença, né? Mandar e pedir. Seguinte, hoje tu é um corretor produtivo, né? Sim, tua média hoje em torno de 4 a 5 unidades por mês. É uma produtividade alta, comparado a um mercado que é extremamente competitivo, né? O mercado Minha Casa Minha Vida hoje, ele é extremamente, sempre foi, né? Mas hoje ele é extremamente competitivo, visto o número de pessoas que a gente tem, né, no nosso negócio. Então, uma produção de 5 unidades por mês na média é um número top, é um número muito bom. O que tu faz no teu dia a dia? Qual que é a tua rotina? O que não pode faltar na tua rotina? Cara, o que eu vou te falar, assim, algumas coisas eu vou te falar assim, não sendo desumilde, mas acontecem naturalmente, sabe? Por toda a bagagem que eu tive lá atrás, toda a persistência, tudo que eu tive lá atrás, acaba que agora o reflexo do meu trabalho, às vezes eu paro e vejo assim, cara, tá fácil, o negócio flui. Pela minha mentalidade de não deixar, uma coisa que eu aprendi, né? Não deixar os meus problemas de casa entrar para dentro da empresa, né? Muitas pessoas se atrapalham, como tu havia comentado, né? Por isso, porque não sabem lidar, não sabem diferenciar uma coisa da outra. Eu consigo isolar isso totalmente. Eu entro aqui, eu não posso estar com uma cara de bunda, né, para os meus colegas, pelo que aconteceu comigo na minha casa, entendeu? Porque eles não têm culpa de um tratamento errado ou de um cara, né, tratar eles de uma forma diferente, sabe? Então, tento sempre ser a mesma pessoa assim com eles aqui dentro. Meus problemas, minha roupa suja eu lavo em casa, e eu lavo em casa mesmo, não trago para dentro da empresa. E sobre fazer a minha rotina, né? Minha rotina começa de manhã bem cedo, né? Eu costumo acordar bem cedinho. Meu primeiro momento é minha conexão com Deus, né, cara? É ler a Bíblia, é meditar, orar. Depois costumo praticar um exercício, né? Porque eu acho que mente, corpo, espírito tem que estar alinhado. Muda muita coisa na nossa vida se a gente criar uma rotina para isso, né? E chegando aqui é sentar, bater os clientes aprovados, prospectar. Se o meu giro está baixo, é prospecção, porque eu entendo que a corretagem é uma plantação, né? É uma plantação que tem que estar sempre prospectando. Se hoje tu perguntar para a maioria dos corretores qual é o trabalho do corretor, eu creio que eles vão te falar que é vender imóvel, mas na verdade não é. Tu tem que estar prospectando, porque a prospecção vai fazer tu vender, porque tu vai passar pelas etapas depois com o cliente e vai conseguir vender. Então, é isso que eu faço hoje, cara. Vejo os aprovados, prospecto mais clientes, controlo os meus clientes aprovados, né? Se caso eu não conseguir algo que encaixe dentro da aprovação dele, eu busco mais opções e eu consigo trazer as pessoas para o meu lado. Esses dias, uma colega minha perguntou, eu vejo que tu passa muita proposta pelo WhatsApp, não sei o quê, como é que tu faz? Porque eu não consigo. Cara, ele veio conversar contigo sobre o imóvel. Tu explicou o imóvel que ele quer e abriu mais opções, né? Como segunda e terceira opções de acordo com a aprovação que ele teve.
tu montou a proposta pro cara, a gente às vezes acha que tá no poder de alguma coisa, a gente não tá no poder de nada. Quem decide é o cliente. Ele na mesa contigo, ou então no WhatsApp, o poder de decisão dele vai ser o mesmo. Quantas pessoas a gente vê hoje, chegam na mesa, fazem um fechamento, quando o cliente não quer. Entendeu? Então eu tenho isso de trazer o cliente para o meu lado pela sinceridade que eu passo, explicando tudo. E, cara, eu acho que O teu ponto de conexão é ser transparente. é ser transparente, exatamente. Eu consigo trazer eles para o meu lado sendo transparente, e tendo fazendo um diferencial, cara. Eu vou te dar um exemplo de uma venda que eu fechei agora, de uma concorrente. A gente fez a aprovação do crédito dela, eu vi que ela estava bem tranquila, assim. Ela demorou até um pouco para marcar o fechamento comigo, eu consegui marcar o fechamento com ela. A gente viu várias opções na mesa e depois eu peguei ela, vamos em tal lugar? Vamos. A gente passou por uns 4, 5 empreendimentos, sabe? Daí, no final do dia, fui para casa, ela mandou no WhatsApp, eu vou querer esse. Daí mandei a proposta para ela, agora a gente gerou o contrato, entendeu? Então é fazer o a mais, sabe? É correr um pouquinho mais pelo cliente, é se dar um pouquinho mais pelo cliente, porque isso faz a diferença. E eu li isso num livro até um bom tempo atrás, a gente não vende para um cliente. Tu cria um exército de clientes, porque se eu vender para ti, tu vai me indicar para outro, tu vai me indicar para outro, tu vai me indicar para outro, então é uma rede de clientes. Às vezes as pessoas querem, vou vender para ele, vou explicar do jeito que dá, vou socar a venda. E não é assim que se faz, porque essa pessoa não vai te indicar se tu fizer isso. Melhor cliente é o que vem de indicação. Exatamente, porque é meia É o dúzia de lead mais palavras. quente, né? É o lead mais quente. Não tem. Exato. Esse discurso é pronto há muito tempo. Faz um bom trabalho, tu vai ser indicado. Vale para qualquer segmento. Qualquer segmento. Tu vai num cara que trabalha um pedreiro, por exemplo. Se ele faz um bom trabalho, tu vai indicar. Se ele faz um bom trabalho, tu não vai indicar. Um médico, tu vai num médico bom, tu vai indicar. Tu vai num médico ruim, tu vai indicar. Vale para todas as, né? Todos os nossos negócios. Mas talvez para nós ele faz talvez um pouco mais sentido pela questão de a gente do ser autônomo, né? Exato. Então de tu ter talvez esse a mais, esse cuidado a mais, de tu gerar uma conexão a mais. E esse negócio de botar o cara dentro do carro, botar o cliente dentro do carro e circular, isso é uma coisa que hoje pouquíssimas pessoas fazem. Não sei se tu vai lembrar, mas eu falava uma coisa lá atrás, eu falava 3 letras, que era praticar o TBC. Não sei se tu vai lembrar disso ou não. Não lembro. Que é tirar a bunda da cadeira. Essa é boa. Cara, hoje, assim, todo mundo é WhatsApp. Não, WhatsApp. Cara, o cara não me manda documentação. Faltou tal coisa. O cliente não pode vir. Cara, é uma venda. É um negócio que vai dar certo. Cara, vai até o cara. Pega teu carro e vai. Não tenho carro. Pega um Uber. Vai até o escritório do cliente. Se mostra também interessado que tu quer fazer o negócio. Porque hoje, esse cliente, ele com certeza ele está falando com mais de um corretor. Raro é o caso de um cliente que fecha com o primeiro corretor. É muito raro. Acontece, mas é raro. Então, esse cliente, ele está falando com mais pessoas. E a grande maioria está fazendo tudo pelo WhatsApp. E não quer fazer uma a mais. Então, se tu te demonstrou interesse, então não, tu não pode vir, não tem problema. Posso ir no teu escritório? Não dá, é ruim. Posso ir na tua casa de noite? Posso ir no teu trabalho durante o horário do meio-dia? São coisas que hoje pouquíssimas pessoas fazem. E esse é o diferencial. Eu sou dessa cultura, né? Eu sou dessa cria. Lá atrás, eu era corretor de bater perna na rua. Eu, Vanderlei, fazia muito, muito isso. Não tinha todas as ferramentas que a gente tem hoje, né? Modo de prospecção, de Facebook, Instagram, aquele tempo era planilha, papel, caneta e sola de sapato, né? Então, eu sou muito dessa escola de tu praticar as coisas e ir atrás das coisas quando o cara não pode vir. Isso é bom, se o cara puder vir, é bom, né? Mas, cara, seguinte, dá uma dica final aí, pra gente não se alongar muito. Dá uma dica final de como fazer 5 conexões darem certas por mês e assinar 5 contratos por mês. Uma ou mais, enfim, né?
Cara, é persistência, né? É persistir em cada negócio, é persistir em cada cliente. É ser um cara chato. Eu sou chato pra caralho, mano. Eu chamo todo mundo, se tiver que chamar 3 vezes, 4 vezes, eu costumo dizer, meu, esse cara tem que me mandar longe daqui a pouco. Daí eu paro de falar com ele. Então, Vanderlei, tem que ser Vanderlei nesse ponto. exato, tem que Vanderlei é outro que também, né? Não... tem que correr atrás, tem que bater, tem que. E essa é uma característica, né? E a outra é cuidar da tua carteira, né? É estar atento à tua carteira, porque isso faz muita diferença. Tem clientes que reprovaram mês passado, rodamos esse mês, aprovou. Então, ter o controle da tua carteira, que eu acho fundamental, vai elevar o teu nível de vendas, né? Ter o controle dos teus clientes. E, cara, e o cara chato, prospecção toda hora, chama o cliente toda hora, rodação toda hora. O negócio é você tá falando com o cliente, pegando o doc. Tu usa o CRM hoje da imobiliária ou tu tem o teu CRM? Eu uso da imobiliária e tenho o meu controle próprio, né? O velho e bom Excel. Exatamente, minha Excel planilha e o da imobiliária, né? Então, estou sempre ali, estou sempre revisando o cliente, vendo o que eu botei em observação, se reprovou por rating, o que está acontecendo com essa pessoa, né? E eu tenho essa mentalidade, cara, que é o seguinte, eu levo essa frase comigo há bastante tempo já, que é persistência até alcançar o êxito. Eu li isso não lembro no Napoleão Hill, e eu guardei pra mim isso, né? Eu li lá atrás, eu gosto muito do Napoleão Hill, ele é um cara que tem muito desenvolvimento pessoal, sucesso, né? E eu guardei isso pra mim. E às vezes, quando o cliente está meio desmotivado, eu falo, cara, vamos persistir até alcançar o êxito, vamos junto, eu vou te ajudar. E sabe? Então, cria essa conexão porque é genuíno, sabe? Não é algo que eu estou fazendo pela venda. É pela venda, a gente é autônomo, mas é porque realmente eu quero que aconteça. Dá uma satisfação, né? Exato. Pra ajudar a pessoa também, né? Exato, a gente muda a vida das pessoas, né? Se tu me der um parênteses, daí eu quero abrir uma história. Vai, toca a ficha. Logo que eu saí da MRV, eu entrei na imobiliária, na Ford, né? Lá em Canoas, com o Juliano, com o Vini, com aquela gurizada, né? E, cara, teve um cliente muito especial naquela época que até hoje eu não me esqueço dele. Foi um cliente que, cara, pra te ter uma ideia, eu fui na caixa tirar o extrato da FGTS com ele, porque a gente não conseguiu digitalmente. O RG dele estava vencido, que na época existia isso. Eu peguei esse cara, e na época eu não tinha carro, né? Num dia chuvoso em Alvorada, eu peguei o mesmo ônibus que ele era da Alvorada também. A gente foi lá na Zenha, tiramos o RG dele, ele fez uma declaração a próprio punho, né? Que eles emitiam na época. Eu fiquei esperando o RG dele, ele foi pro serviço. A gente caminhou do centro até a Zenha numa chuvarada. E, cara, eu organizei toda a vida do cara. Eu cheguei na casa do cara para pegar a CTPS dele um outro dia, né? Foi várias etapas ali, né? Cara, eu cheguei na casa dele. A casa dele era nos fundos de uma outra casa em Alvorada. Perdão a palavra, mas era um barraco a casa do cliente, assim. Era bem humilde mesmo. Uma valeta na frente, assim. Eu sou da Alvorada, não posso falar o que eu quiser. Bem humilde a casa do cara. E, cara, eu fiz todo o processo para ele, fechamos o negócio. Deu 2 dias, à noite eu estava na casa da minha mãe, que na época eu morava lá. Ele pegou e mandou uma mensagem dizendo que queria desistir do negócio, porque ele queria casar, não sei o que, não sei. Eu liguei para ele assim, eu digo furioso, não pode dizer, mas eu fiquei num estado assim, cara, eu não vou fazer ele desistir. Eu mandei um áudio para ele que depois eu compartilhei com a imobiliária toda, falando, cara, não casa agora, vai mudar tua parcela, casa depois, compra tua casa. Eu fui lá na tua casa, mas com todo respeito. Cara, tu vai comprar uma casa sensacional, num lugar sensacional. Eu vou mudar a tua vida. E no outro dia de manhã, depois desse áudio, claro, não vou me estender muito, né, porque foi bem longo o que eu falei. Ele me mandou de manhã, Jonathan, tu tem razão, a gente vai fechar o negócio. Cara, é tu não aceitar o não do cliente até certo ponto, né? Então eu fiz parte da vida dele, né? De uma certa forma que eu transformei a vida dele. Ele se casou, foi morar numa casa muito melhor, num lugar muito melhor. E na época eu falei isso no áudio para ele, né? Que ele morava nos fundos da casa de não sei quem. Eu lembro que eu usei essa expressão. E para te ver como eu impactei tão positivamente na vida dele, que depois de bastante tempo, né? Eu estava esperando um cliente no plantão de vendas
que era na esquina, uma casa de esquina lá em Cachoeirinha, lá no Vila Bela. E a esposa dele veio vindo caminhando, eu distraído, mexendo no celular, esperando o meu cliente. Ela me viu, ela veio e me deu um abraço, cara. E, cara, foi a melhor coisa do mundo. Assim, ela me deu um abraço, veio começou a chorar, encheu o olho de lágrimas e falou: bah, Jonathan, se não fosse por ti, a gente não tava com a nossa casa própria, a gente não teria feito negócio, muito obrigado. Me convidou para um café, daí eu tava na correria, não consegui. Ele, meu marido tá em casa, vai ali, vamos tomar um café. Começou a insistir, né? Daí, cara, isso daí não tem preço. Isso não tem preço. Enche o coração do cara, verdade. assim, esquenta o coração, a gente sente, pô, tu impactou na vida de uma pessoa, sabe? Essa pessoa, esse casal, com certeza nunca mais vai esquecer de mim. Com certeza. E esses são os caras que vão te indicar. Exatamente. Cara, eu tenho uma história também muito massa pra contar disso, mas fica talvez pra uma outra história. Mas esse cara que eu vendi, ele me indicou depois 7 pessoas e as 7 compraram no mesmo condomínio por conta dele. Essas 7 me indicaram depois, outras várias e tal. E foi muito legal. Cara, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pelo bate-papo. Tenho certeza que quem vai ouvir isso aqui vai gostar bastante. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Eu que Valeu. agradeço, é uma honra. Valeu. Fica a dica aí, persistência, É isso força aí. de vontade, que tudo é possível, né? É isso aí. Valeu. Tamo junto, mano. Obrigado, Valeu. Luiz.